Olá, seja bem-vindo. Esse é o Reprograme-se, FIC 2, módulo 2, páginas customizadas com o Node.js. Eu sou o Leonardo Alvipio e essa é a nossa primeira aula. Nessa primeira aula a gente vai ver sobre introdução à rede de computadores. Vamos lá. Bom, esse aqui é o sumário do que a gente vai ver hoje de uma maneira bem geral, bem superficial aqui, para a gente entender depois o que a gente vai utilizar aqui na nossa sala durante essas 4 semanas. Então, basicamente aqui, o que a gente vê sobre a internet, né? Quais são os componentes que acessam a internet? Os que a gente conhece, né? Hoje em dia, aí, os celulares, os computadores, as máquinas aí que trabalham em empresas, os servidores, né? Outros dispositivos que acessam aí a internet, os data centers, né, um aglomerado aí de servidores, todos ligados aí via rede, se comunicando, né? Bom, antigamente a gente tinha um padrão, né, tinha uma nomenclatura utilizada aí sobre rede de computadores, era bem comum utilizar. Hoje em dia a gente já não utiliza mais essa palavra, né, ou essa frase aí, rede de computadores, está meio desatualizado isso. A gente, né, tem vários acessos de dispositivos, né? Uma quantidade muito grande de dispositivos acessando a internet. Centenas aí de milhões de dispositivos, né? Dos diversos tipos aí, computadores, celulares, relógios, enfim, qualquer coisa agora está acessando a internet aí, né? Bom, para que eles acessem a internet é necessário, né, um protocolo de comunicação. Senão, imagine aí, uma empresa cria um dispositivo novo e só ele se comunica com ele mesmo, né? Não consegue acessar a internet, não é legal, né? Não satisfaz aí a condição aí de comunicação, né? Não existe comunicação, na verdade, não existe nem envio, recebimento, requisição e resposta, né? Bom, basicamente o que a internet utiliza aí? Utiliza dois dos mais importantes aí, protocolo de comunicação, que é o protocolo aqui de protocolo TCP e o IP, ou o protocolo TCP/IP. Aqui a gente tem o modelo de camada aqui, OSI, né? O protocolo TCP/IP e o OSI aqui. O OSI é formado por 7 camadas, o TCP por 4, tá? Então é isso aqui quem funciona na internet, é o TCP/IP. Dentro do protocolo TCP/IP, a gente tem as 4 camadas de enlace, internet, transporte e aplicação. E aí a gente tem vários protocolos que executam na sua camada, na sua respectiva camada. Por exemplo, o padrão lá internet de comunicação, o protocolo IP funciona dentro da camada IP internet, o protocolo TCP funciona dentro da camada de transporte. Por exemplo, o protocolo HTTP, que acessa a internet, ela funciona na camada de aplicação, o STTP de envio de e-mail, o DNS, por exemplo, para ofertar, né, fazer aquele controle como se digita lá, por exemplo, www.google.com.br. É um endereço de e-mail, ele converte esse aqui para o endereço IP específico, né? A gente vai ver mais adiante também aqui. Enfim, vários protocolos que funcionam em cada respectiva camada aí dentro do protocolo TCP/IP. Bom, o que é um protocolo, né? O protocolo é uma boa prática, é uma boa prática de comunicação. Como é que a gente se comunica, né? Aí a gente tem, claro, aí, por exemplo, o exemplo de um idioma. Se eu estou comunicando agora com vocês aqui em português e tiver alguém falando, por exemplo, ou só fala alemão, ele provavelmente não vai entender o que eu estou falando, né? E se ele falar alemão também eu não vou conseguir entender. Então, primeira coisa para haver esse protocolo tem que ter uma forma de comunicação. Qual é o idioma, por exemplo, que a gente vai se comunicar para haver comunicação, né? Para que a comunicação exista. Então, isso funciona aqui no protocolo humano, também funciona aqui nos computadores. Qual é a forma de comunicação? Qual é o protocolo que a gente vai utilizar para o hardware ou o software, né? Os dois aí se comunicarem, né? Imagina você pega um computador lá, conecta um monte de placa diferente e não sabe se vai se comunicar ou não. Enfim, praticamente o mesmo exemplo. Tem que haver uma ligação, uma forma, né, de comunicação entre eles, né? Aqui a gente tem um exemplo dos dois exemplos anteriores, né, o humano e o de computadores aí, ó.
Essa moça, por exemplo, fala um oi, e aí o cara fala lá, oi, né? E aí ela pergunta, que horas são, por favor? Aí ele responde 2 horas. Então ela fez um contato e ele respondeu, e ela fez uma pergunta e ele respondeu. Aqui também funciona na arquitetura cliente-servidor. Esse é um cliente, esse aqui é um servidor, representado por um computadorzinho, né? Servidor. O cliente lá faz uma solicitação, o servidor responde. Aí, por exemplo, ele solicita aqui acesso a essa página, o servidor responde com o arquivo ou com a página solicitada. Existem várias formas de comunicação, né? Mas basicamente o que a gente entende, o que a gente trabalha é justamente entender e fazer com que essa comunicação exista, né? Então eles executam esse protocolo fielmente, senão não há comunicação. Existem padrões de internet, por exemplo, tem essa força de trabalho aqui de engenharia de internet, ó, que padroniza esses protocolos. Além disso, esse I3E, que é o Instituto, padroniza os protocolos também de comunicação, para que todo mundo consiga executar esse protocolo fielmente. Se executar fielmente, vai haver comunicação, por exemplo, o protocolo HTTP, funciona para a internet e tal, né, o SMTP para e-mail e assim por diante, né? Aqui também a gente tem, né, esse é o protocolo de rede, é a mesma figurinha lá do anterior, onde o cliente faz uma requisição para o servidor faz uma resposta. Essas duas palavras a gente vai usar bastante, requisição e resposta. Aqui a gente tem uma interação entre sistemas. Aqui está representado, por exemplo, aqui tem um notebook que está acessando alguma coisa desse servidor aqui, né? Então, como é que eu faço essa interação? Ele vai lá acessando, por exemplo, por essa torre aqui, que vai ligar por aqui, pode fazer o caminho mais rápido visualmente falando, ou pode dar alguma volta, pode vir para cá, depois ir para outro lugar. Não importa qual é a volta que ele está dando aqui, tá? O importa é que ele está fazendo a requisição está chegando, sabe através lá do DNS, né? Que esse aqui é o local onde está armazenado o tal arquivo, e esse arquivo aqui ele é respondido para esse cara que requisitou. Então, essa interação de sistemas, fielmente falando, ela trabalha sempre o seguinte, com cliente e servidor. O cliente é quem solicita e o servidor, claro, quem está ofertando e quem está respondendo, né? Existem vários tipos de servidores diferentes, existem vários data centers, né? Por exemplo, eu até tinha colocado o número, eu até mudei aqui, porque o Google, eu não sei realmente qual é a quantidade de dezenas de data centers com milhares de servidores que o Google tem. Eu não sei qual é a quantidade atual, né? Enfim, é bastante, tá? Então, a Amazon também tem bastante coisa. Se você fazer uma pesquisa aí sobre o Google, você vai tentar encontrar, de repente, o tamanho desse volume de servidores disponíveis aí. Aqui, ó, isso aqui é uma configuração simples aqui, com 2 clientes, né, acessando ligados a uma rede e um servidor também ligado. Na verdade, 2 clientes e um servidor ligados se comunicando através de uma rede de computadores. Isso aqui é um cliente, ó, quando tem um cliente lá, ele faz um processo, ele solicita, passa pela rede de computadores, a máquina servidor, a máquina, o que ela faz? Ela processa o pedido do cliente e responde com o que o cliente está querendo, ou com uma resposta de erro e tal, ó, não conseguindo acessar e tudo. Enfim, esse é o esquema do cliente e servidor. Cliente solicita, servidor responde aí para o cliente. Aqui a gente tem algumas redes de acesso, né? Por exemplo, a rede de acesso local ou regional, a rede móvel, por exemplo, está acessando, ela tem uma ligação aqui com um roteador, com um backbone e tal, aqui, ó, que liga depois para os outros pontos. Aqui tem, por exemplo, a rede doméstica que liga ali no roteador, de repente, do seu prédio. Aí do seu prédio liga lá no poste que faz a conexão lá com a empresa que está lá, que está atendendo na sua cidade, né? Aqui mesma coisa, rede corporativa. Aí lá na rede, lá no provedor local da sua cidade, né, da sua região, ele faz o acesso, por exemplo, para um provedor maior, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Enfim, a nível de Brasil, ou já envia lá para o global, para o mundo, para a rede, né, mundial de computadores aí. Tá? Esse é o processo aqui, na verdade, é para representar que todos estão ligados, né? Tá, isso aqui são os provedores, né? São as figurinhas para representar os provedores de serviço de internet, né? Aqui, por exemplo, imagine que você está nesse aqui, né? Aí você tem, né? Vamos pegar nesse.
Você está nesse aqui, está ligado aqui com regional, né, com a região, ou sei lá, sul do estado, norte do estado, ou do Espírito Santo, né, ou São Paulo, enfim, na região do sudeste ou nordeste, né, depende da localidade, ou sul, enfim, né. E aí pega, por exemplo, o nível Brasil, e aí Brasil eu mando para outro local, até chegar no endereço, né, nos provedores gigantes aí, né. Tá, como é que a gente vê sobre como é que a gente faz essa busca, né, e a apresentação de uma página web, né, com um protocolo HTTP e o protocolo HTTPS. Uma página web normal é o seguinte, ela é formada por, basicamente, se eu tiver 3 fotos, por exemplo, por 4 objetos, né, um arquivo base de HTML, que é a codificação do HTML normal, tá, e as 3 imagens. Então, é só para mostrar aqui que o HTML não fica puro, né? As imagens elas não estão incluídas diretamente na codificação, são arquivos separados, né? Por exemplo, se eu acessar aqui, esse é fictício, tá? Se eu acessar esse endereço aqui do ifs/reprograma-foto.gif, o hostname, que é esse carinha aqui bem conhecido também, né? É o nome onde tá o endereço, né? O endereço lá da internet. E o host e o nome do caminho, que é esse carinha aqui, ó, foto.gif, que quer dizer que é uma foto, né? O nome foto, tá dentro lá da pasta reprogrames, tá? Existem vários servidores também web conhecidos aí, servidores Apache, servidores da Microsoft, que hospedam, né, esse tipo de acesso, por exemplo, a essa página daqui de internet. Aqui, ó. Por exemplo, quando a gente navega lá na internet, a gente abre essa página não está necessariamente em um único servidor. Por exemplo, essa figura aqui, ela pode estar em um servidor, esse cabeçalho aqui pode estar em outro, enfim, são informações diferentes, ó. Eu posso fazer uma solicitação aqui, de HTTPS, um acesso seguro, né, para servidor web. Vem aqui anúncios, por exemplo, quando você acessa lá aqueles cookies, né, aceitar, todo ele vem as informações de anúncios para você. Os objetos podem estar, por exemplo, em servidores diferentes, e ele sabe que isso aqui vai montando, vai organizando isso aqui tudo e jogando aqui para a página que você está acessando. Direto a gente aparece aqueles anúncios e tudo e tal, justamente eles estão vindo de locais diferentes, tá? Esses aqui são os métodos utilizados aqui quando a gente utilizou o HTTP, lá o get, ó, push, delete e tal, são comandos aí bem utilizados aí em HTML, tá? Isso aqui a gente vai usar alguns aí e provavelmente já conhecem alguns deles aí. Bom, porta de comunicação. O que é uma porta de comunicação, né? A gente falou de protocolo, que existe uma forma de comunicação entre eles. O que é uma porta de comunicação? Bom, existem vários assuntos. Imagina que você estiver falando sobre... eu vou falar sobre software, é um assunto, e sobre hardware é outro assunto. Eu posso falar tudo no mesmo ponto, mas em rede de computadores a gente divide. Por exemplo, software eu falo em um local, em uma sala, hardware eu falo em outro, ou necessariamente em uma porta. Se você quiser falar sobre software, você vai por essa porta. Se você quiser falar sobre porta X, você vai por outra. Se você quiser falar sobre Y, você vai por outra. Basicamente, a gente divide os assuntos por porta de comunicação, né, com processos ou serviços específicos aí. Aqui a gente tem algumas portas, tem mais de 65 mil portas disponíveis. Existem algumas portas padrões, uma porta padrão, né, para isso. Por exemplo, a porta 2021 para protocolo FTP, para envio de arquivos. O 22 aqui para SSH, 25 aqui para envio de e-mail. A porta 80 aí que é utilizada para o padrão de internet, HTTP. O 443 é para HTTPS com criptografia, né? E, bom, aqui a gente tem sobre o endereço IP. Estou adiantando aqui o conteúdo, tá? Só para a gente finalizar esse assunto de rede. Bom, o acesso aqui, se você estiver utilizando, por exemplo, o VS Code, você ia usar bastante aqui o localhost, né? O 127.0.01. Provavelmente você já conhece aí para testar a codificação que vocês fizeram. Esse é um endereço reservado, tá? Você não pode utilizar esse endereço IP para armazenar, para fazer alguma coisa, tá? Bom, o que funciona esse endereço IP? Esse endereço IP é bem utilizado aqui sobre esse DNS, né? Um sistema de domínio, né? O que ele faz? Quando você digita, por exemplo, o endereço aqui do ifs, né? .edu.br,
ele está associado sempre a esse IP aqui. Esse é o IP onde está armazenado esse IFS aqui. Na verdade é o seguinte, www.is.edu.br é igual a 200.137.71.39. Esse endereço IP é igual a esse endereço aqui, tá? A diferença é que é mais fácil a gente memorizar esse endereço do que números, né? E o DNS faz isso aí, tá? Ele justamente ele transforma aí, em vez da gente ficar digitando números, a gente digita esse endereço, ele já sabe que esse endereço aqui ele faz essa conversão, né, para o IP e vice-versa. Aí você pode testar, ó, abre lá o prompt command, dá um ping, né, nesse endereço, vai retornar esse IP aqui, ó. Digita esse comando aqui, ping, espaço, tal, esse endereço, e aí vai aparecer esse endereço IP. Bom, como é que funciona aqui? Aqui a gente tem uma arquitetura de um sistema de e-mail, né? Imagina aqui que tem um usuário e está querendo mandar um e-mail. Aí primeiro passo aqui, ele envia e-mail para... tem esse processo, tem essa transferência, né, que é o transporte aqui, utiliza esse protocolo SMTP. Ele manda aqui para essa nova parte, né, que já é praticamente o usuário de destinatário aqui, para entregar para o final. Basicamente a gente tem que criar um e-mail, tem que fazer o transporte e necessariamente incluir a mensagem que a gente quer para enviar lá para o destinatário. A gente vai ver numa lição aí vai criar um servidor para fazer esse envio de e-mail. Aqui a gente só mostrei aqui esse script do servidor PHP e JavaScript para a gente entender como é que funciona, qual a diferença entre eles, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o módulo PHP e eu tenho o módulo JavaScript, né? O PHP ele funciona, ele executa diretamente no servidor, tá vendo? O usuário está acessando o navegador e tudo, e aí depois ele acessa o servidor, o módulo PHP funciona aqui dentro. O JavaScript, ele funciona diretamente no navegador, tá? Então essa é a diferença entre PHP e JavaScript quanto acesso à internet aí, tá? O servidor tem as informações todas aí, não precisa ter acesso, tá? Aqui, por exemplo, a gente visualiza aqui que a gente coloquei aqui um parque de servidores, né? Aqui tem os clientes e aí aqui tem, por exemplo, tem os servidores. Essa é a diferença aqui, ó. Aqui tem, claro, tem acesso à internet, acessando por isso, mas essa tem um muro aqui, né? Que se separa lá o que é um front-end e o que é do back-end, né? É o que a gente está vendo aqui no curso. Bom, basicamente o que a gente está vendo aqui, a gente está adentrando essa parte do back-end. Vocês viram aqui sobre o front-end, que aí a gente está vindo aqui agora fazendo essa ligação com o back-end. Bom, eu utilizei essas referências aqui do Kuroz e Tannenbaum. E é isso. Obrigado, gente. Valeu.